Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso Trocando Ideia, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem misericórdia das nossas vidas e da nossa alma quando a gente responde essas perguntas. E tá vendo aí a segunda temporada do nosso programa com perguntas, mas as perguntas da segunda temporada, eu quero falar para todos vocês aqui dessa mesa e para toda a nossa direção. As perguntas da próxima temporada são todas perguntas teológicas. Só os teólogos, mais teólogos, vão poder saber responder elas em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos, eu vou aqui apresentar o povo aqui, né, que está comigo aqui. E começando aqui, hoje essa câmera aqui, ela tá mais fácil, ela tá mais móvel. Que eu vou apresentar a câmera com o povo com essa câmera aqui hoje. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Hoje nós estamos com ela que veio direto do festival Promessas para a nossa mesa aqui. Ela que já fez parte... Ela que já foi a presidente e cofundadora do fã-clube do Backstreet Boys. Ela que queria trocar o sobrenome dela de Santana para Carter, porque ela é muito fã e muito afim do Nick Carter. Ela que já pensou em entrar no Big Brother para ficar com Paulo Ricardo, né? Ela que, se tivesse uma versão brasileira de Maria do Bairro, com certeza ela seria a Maria do Bairro. Tatiele Freitas. Fala, galera. A gente quer olhar para lá e para cá. Não, olha para cá. Boa noite, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso Trocando Ideia. Chame a galera para assistir, para você dar um pouco de risada, porque ó quem tá aqui, ó. O filho do Delay. O Modib, esse é o Modib. Um dia ainda vou contar a história do Modib para vocês. Então sejam todos bem-vindos, né? É isso aí. E aqui do meu lado tá o peso da nossa mesa aqui. Tá famosinho. Tá famosinho. As pessoas estão querendo vir na igreja para conhecê-lo pessoalmente. As pessoas querem autógrafos, né? Querem autógrafos. As pessoas assim, eu quero conhecer. Mas é ele que traz palavras difíceis que a gente não conhece aqui. Professor Renan. Salve galera, sejam todos bem-vindos aí. Vai deixando o seu like, seus comentários. Fiquei um tempinho fora, fui cancelado, fiquei de banco, mas estamos aí de volta. Nossa, que horror! Olha que descarado, ele foi trabalhar e falou que ficou de banco. Olha que descarado. Na outra ponta da mesa nós temos aqui o nosso teólogo de plantão. Ele que um dia encontrou o Eufrazino, tomou um tiro, perdeu o bico, mas está aqui para ficar com a gente. Hoje ele está com uma camiseta do Capitão América, ele está todo aparecido com a camiseta do Capitão América, né? É um aparecido mesmo. Vanderlei Patolino. Fala galera, tudo bem com vocês? Que vocês deixem o seu like, que vocês curtem o vídeo e mandem perguntas para nós lá nos comentários. Amém? Que nós queremos respondê-las com o Espírito Santo. É isso aí. Então nós vamos agora para as perguntas em nome de Jesus. Eu vou deixar essa câmera aqui um pouco mais aqui no meio, né? Para pegar eu e a Tatiele do bairro. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós estamos cada vez mais chique aqui, né? Se não me paquera não, você é afim do Nick Carter. Amém. Olha aí que abusado. Lá em casa a gente tem DR, com esse negócio de Nick Carter, Paulo Ricardo. Ela fica com essas graças. Deixa eu tomar água aqui para me acalmar um pouco. Mandaram pra mim um Reels lá do Nick dançando. Quem foi que mandou esse negócio do Nick? Simone, sua herege. Fica mandando isso. É toda finzinha do Backstreet Boys. Deixa o Backstreet Boys vir no Brasil, senão eu não vou pegar os caras na porrada. Amém, irmãos? Backstreet Boys, queremos você aqui para encher vocês de porrada, porque vocês ficam em cima da minha mulher. Amém, irmãos? Os caras nem sabem quem é a Tatiele, né, cara? Claro que tem um vídeo aí, eu tenho um vídeo provando. Não quero entrar em detalhes. Vamos aqui para a primeira pergunta dessa nossa rodada aqui do nosso programa. E eu vou pedir pro nosso Vanderlei, né, tirar nosso amigo Vanderlei, tirar essa pergunta aqui, ó. Vai lá, Delei, vai com fé. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Dê para nós aí a pergunta dele, que nós estamos hoje eu estou super afiado aqui. Hoje eu quero muito responder qualquer pergunta. Falando nisso, tô preparado para ser cancelado. Ele fez aniversário lá. Fez? Quem fez aniversário? A pergunta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o mês das crianças, a gente não pode esquecer, hein? Quero mandar um abraço para todas as crianças do Brasil. Tem que gravar um programa com as crianças. Vamos lá. O cristão pode tomar uma latinha de cerveja? Sacanagem. A nossa diretora apontou pro professor porque eu não entendi isso, né? Só vi as cadeiras fazendo assim. Não, se você falou sacanagem, o que significa isso? Agora a gente não entendeu nada, hein? O que tá acontecendo aqui? Há um mistério na latinha de cerveja.
Vamos lá, quem que é essa primeira pessoa a responder? Ah, eu posso falar. Pode falar, fica à vontade. Eu não acho errado, né, tomar, mas a gente já debateu isso lá atrás na nossa igreja, né? A gente nem era igreja, a gente nem era no igreja. teatro, né? Pode tomar ou não pode? Acabou que essa pessoa que tanto falou, não tomou só uma, né? Toma até hoje, todos os dias. Tá tomando várias latinhas, vários engradados de cerveja até hoje. Então o problema é que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O problema é que a gente tem que ter limites, né? É bem interessante, na hora do almoço, a gente às vezes vai almoçar ali no restaurante perto da Paulista e a galera pede bebida alcoólica na hora do almoço. Eu fico assim, gente, é por volta normal depois pra trabalhar, né? E aquilo vai virando um hábito, né? Um costume. Eu acho que assim, traz um vício, né? Dependendo da quantidade que você começar a tomar aí, como a própria pessoa que questionou isso há uns anos atrás e hoje está num problema de vício. Então, assim, poder pode, mas eu acho que não deve, né? Não deve pra o quê? Exatamente, a diretora ali tá falando. É uma porta de entrada e realmente um abismo acaba chamando outro abismo, né? Então, se você já tem algum problema nesse sentido, de repente na sua família, seus avós, né? Eles tinham esse vício, ou seus pais, e aí você vai puxando, né? Você vai puxando aí a porta é o álcool, daqui a pouco é um cigarro, daqui a pouco é uma maconha, daqui a pouco é uma cocaína, e aí o negócio vai pro crack aí. Então, assim, infelizmente o ser humano ele não tem muito controle, né? Ele não tem Se ele conseguisse seguir as coisas como deveriam ser seguidas, não existiriam regras, né? Então eu acho que é questão de você se analisar. Falar que a Bíblia proíbe, a gente não vai falar que a Bíblia proíbe, porque a gente até falou esse dia sobre o vinho. Né? Caiu essa pergunta do vinho, da Santa Ceia, por que não toma então na Santa Ceia até, né? Então é a mesma situação, a latinha de cerveja e o vinho tanto faz, né? O problema é o exagero, e aí é uma porta para você começar. É uma portinha para você começar, na minha opinião, entendeu? Eu vejo o seguinte, a Bíblia não condena tomar uma latinha de cerveja, nem outra bebida alcoólica, mas o exagero, né? O excesso em si é pecado. Né? É o errado, o excesso, o pecado vem isso. E uma cervejinha, como a galera sempre diz, né? O cara que toma uma cervejinha não toma uma cervejinha, toma várias, né? Porque vai seguindo aquele rito. Tô tomando uma aqui, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Quando vai ver, o cara já está embriagado. E a embriaguez já é caso de pecado, porque tira a pessoa da sua consciência e ela sim faz coisas que desagradam a própria pessoa e si mesmo. Tira a pessoa da sua consciência, aí a pessoa fica sem ter liberdade, né? Faz um monte de coisa errada. Então, a embriaguez sim é um pecado, mas tomar uma latinha de cerveja não. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tomei uma latinha de cerveja quando eu não era cristão e eu não gostava, eu achava ruim. Por causa da cevada, pra mim, tem certos paladares, pessoas gostam ou não. O amargo. O amargo, pra mim, aquilo ali era ruim. Então eu nunca tomei. Eu decidi, não, cerveja pra mim não tem graça, então quebrei aquilo da minha vida. Então, não é pecado, mas vamos lá, seja consciente naquilo que for fazer, né? A embriaguez sim é pecado. Tirar você do estado de consciência que você possa estar sobre o efeito de alguma coisa, já se torna um pecado e aquilo vai chamando a porta para outras coisas. Eu vejo desse ponto de vista. E tem gente que fala assim que eu vou tomar uma cervejinha porque eu quero me refrescar, né? Mas o que mata a sede na realidade é a água, né? Porque a pessoa até ela bebe, daí fica, né? Veja que os homens vão lá, ficam mijando toda hora, né? Só tirando o líquido, né? E você vê que depois vem até a dor de cabeça, né? Porque o organismo ele precisa tanto de água e tanto o refrigerante quanto o álcool, ele suga isso do organismo, que ele acaba puxando a água que tem na cabeça. E aí quando tira essa água que tem no cérebro, gera a enxaqueca, né? Então você vê, se a pessoa tá com sede, na realidade ela tem que beber água, né? Nada. Não é nem uma coquinha gelada, nem um suco de limão, uma limonada e nem uma cervejinha. Na realidade, muitas pessoas eu acho que acabam buscando a bebida alcoólica para meio que esquecer dos problemas.
E quando vai atrás disso, algumas pessoas, né, para esquecer dos problemas, acaba não enfrentando os problemas e a realidade da vida. Então não adianta você estar inconsciente porque você quer esquecer um problema. Para você resolver o problema, você tem que resolver. Então você tem que estar consciente para você resolver ele, né? É isso aí, eu acho que a ideia é basicamente essa. Professor. Amém. O amém dele veio até meio que desanimado, né, mano? Não, também acredito, eu concordo com todos vocês que não é pecado, né? Tomar uma latinha de cerveja, mas a embriaguez né? Eu vejo mais essa parte como, até na própria experiência, né? Nunca fui de tomar cerveja. Eu tô só observando os risinhos ali da diretoria. Se pudesse virar a câmera pra ela. Se pudesse, a nossa diretora ela tá com uma cara de tipo assim... Esses julgamentos dos irmãos. Mas como... nem muito pela resposta, mas pelo testemunho. Eu via muito isso na minha época, digamos assim, como uma tentativa de infiltrar no mundo das pessoas, no mundo da rodinha, sabe? E aquilo ali, pelo menos... Pra mim, na minha cabeça, que fez eu parar, eu via como uma moeda de identidade. Sabe? Tem uma moeda de identidade que eu tô fazendo parte desse grupo, desse mundo aqui, e eu tô sendo digno de estar nessa roda. E depois que eu parei, eu pensei, pô, não faz tanto sentido assim. Pelo menos pra mim, não é um negócio gostoso, né? Não é um negócio refrescante, digamos assim. Eu só via por esse lado mesmo, de fazer parte de uma roda de amigos, né? E até certo momento virava uma idolatria. Chega um momento que vira uma certa idolatria, porque vira o assunto da roda, no qual a sexta-feira à noite é aquela velha palavra, bora pra uma gelada. Bora pra uma gelada. Não se fala em outra coisa, sabe? Falar sobre família, falar sobre coisas... Chega um certo momento na roda de amigos ali que não se fala em outra coisa, certo? Então, é um passo, sim, para avançar para a idolatria, para avançar para a embriaguez, para avançar para outras questões, assim, que envolvem essa questão do relaxamento, pelo álcool, pelas outras coisas, né? Então, é um passo, mas não vejo como pecado. Pelo menos alguém chegar assim e falar, prova isso aqui, isso aqui é diferente, a gente trouxe lá da Alemanha, da Holanda, queria que você experimentasse só pra você ver, não tem problema nenhum. É até estranho, porque quando alguém chega com esses pedidos inusitados, você dá uma bicada no vinho, na bebida, na cerveja, o pessoal olha e fala, pô, até que você não é caretão, até que você é gente boa, achei que... Porque a pessoa, às vezes, tem aquela crença, pô, Renan tá aqui na roda de amigo, não bebe, é porque ele acha na cabeça dele que a gente vai pro inferno. E existe essa crença, né? Para as pessoas que bebem. Pô, os crentes não bebem porque eles acham que a gente vai pro inferno. Não, na verdade não. Né? Isso que a gente quebra. Por isso que quando um crente prova algo na frente dessas pessoas, as pessoas ficam, pô, não é que você é gente boa mesmo? Então acho que vai mais dessa consciência aí, né? De que não é pecado, mas também não convém. Eu vou dar minha opinião. Minha opinião é o seguinte, eu penso assim. Eu entendo assim. Nós tivemos aqui na nossa igreja um trabalho intenso com relação a drogas e bebidas, né? Sabe, essas coisas. E tipo assim, uma regra do narcóticos e dos alcoólatras anônimos é que, tipo assim, um alcoólatra, um viciado, que eles chamam de adicto, que do grego significa escravo. Agora eu tô metendo um professor Renan aqui. Um adicto, né, um escravo do vício, ele tipo assim, ele não pode ter gatilhos que volte a fazer ele a voltar pro vício dele. E, tanto que, tipo assim, há uma regra social, não espiritual, dentro das igrejas evangélicas, de não usarem o vinho na Santa Ceia, mas sim usarem o suco de uva, porque o vinho pode levar a pessoa a querer voltar à bebida, né? Então é um fato. Tem um cara que tem um pudinzão, que é o cara que enche os canecos, o cara tá quase todo dia no bar. Eu já trabalhei com gente assim, eu trabalhava com um cara que ele chegava de manhã, o primeiro lugar que ele ia era para um boteco que tinha perto do meu serviço, era até um bar, né? Mas não era um bar tão bagunçado. Tinha uns ovos cor-de-rosa lá, essas coisas, mas tinha coxinha e esfirra, dá pra você comer alguma coisa de manhã.
mas o cara já chegava lá e dava uma talagada na 51 numa Vela Barreiro, né? Já dava aquele pra dentro. E o cara era vermelho, e, tipo assim, era antes de trabalhar, mais ou menos quando dava umas 10 horas, ele ia de novo no bar, dava mais uma outra talagada e o cara era motorista, tá ligado? De caminhãozão, assim. Você imagina andar de caminhão com esse maluco, cara. Aí, meio-dia, na hora do almoço, né, o que a Tatiele falou, já também dava uma calibrada, 3 horas outra calibrada, 5 horas calibrada, chegava em casa, devia, mano, matar um litrão de velho barreiro. Esse cara, ele é naturalmente um alcoólatra. Se bem que o estudo dos alcoólatras anônimos fala que a partir do momento que você bebe o seu segundo copo, você já é um alcoólatra. Olha só que louco, tá ligado? Aí você vai falar, nossa, mano, que absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque eles entendem que o vício é uma coisa que, tipo assim, ó, mano, pode consumir a vida do ser humano. Entendeu? Então, a questão não é, tipo assim, pô, um cristão pode beber uma latinha de cerveja? Eu acho que ele pode, como você falou mesmo. Eu não sou aquele cara, não, se você beber, você vai pro inferno. Não, eu acho que não existe isso. Só que eu acho que tem pessoas que não têm controle. Tem pessoas que acham que tem controle também. Tem essa. Tem aquela galera que fala assim, eu paro a hora que eu quero, e não para. Então, eu acho que, tipo assim, tem um fruto do Espírito Santo que pra mim é o mais difícil do cristão adquirir, que é o domínio próprio, tá ligado? Então eu falo assim, eu consigo parar de beber, eu consigo parar de fumar, eu consigo parar de praticar o meu vício, é muito difícil, porque é um vício. O vício é um hábito corrente, é um hábito contínuo na vida da pessoa. Então eu acho que é muito difícil, eu acho muito difícil um alcoólatra chegar e falar assim, eu não vou, se eu quiser amanhã eu não bebo. Entendeu? Pode ser que ele não consiga, ele fique um dia sem beber. Eu quero ver ele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou uma vida sem beber. Entendeu? Né, um amigo meu falou assim, nossa, Jean, você cagueta seu pai mesmo. Eu cagueto meu pai. Meu pai é desses. Meu pai, pra quem não sabe, meu pai não é cristão. Então não leve isso, o pai do Jean, o Jean é pastor e o pai dele é pastor. Não, meu pai não é cristão. Inclusive meu pai é maçom. Nada contra os maçons, é que o meu pai é um maçom. E meu pai é o que eu tô falando, porque ele é o que eu tô falando, independente do que ele siga. E o meu pai, ele tem um negócio que é o seguinte, né, cara? Agora ele tá, desde uns 5 anos pra cá, ele foi detectado com diabetes, tá ligado? E ele, tipo, mano, ele tá muito indignado com a diabetes, tá ligado? Ele fica muito chateado. E ele vai em todos os médicos e os médicos falam assim, o senhor tem que cortar o açúcar, o senhor tem que cortar isso, aquilo outro. E o meu pai é um cara teoricamente regrado. Então meu pai, ele realmente não come muito açúcar, ele não come muito doce, ele dá uma tascada em doce muito difícil. Ele mudou radicalmente a comida dele, então hoje em dia ele só come salada, arroz integral, ele vive isso. Mas ele não consegue largar a cachaça. Entendeu? Não que meu pai seja um pudinzão, né? Meu pai não é pudinzão. Mas meu pai é um cara que, tipo assim, todo dia ele bebe uma dose de uísque. Todo dia. Ele vai lá, ele coloca uma dose de uísque, uma porção de salame e ele faz isso. Entendeu? Salame. Mete um salamão com uma dose de uísque, entendeu? E aí ele se ilude falando, mas eu coloco 4 pedras de gelo. Eu falei, mas o uísque tá lá. Entendeu? Mudou. Saca? Entendeu? Sabe? Até meu pai é cardíaco. Eu falei assim, por que você não toma pelo menos uma taça de vinho, né? Que é até bom pro coração, afina o sangue, né, cara? Cientificamente falando, seria necessário todo ser humano tomar pelo menos uma taça de vinho por dia. Mas uma taça não quer dizer um copão, né, de requeijão. Vamos lembrar, porque quando fala assim, a diretora... Malandrão. A gente tem esse malandrão em casa, desse tamanho aqui, ó. Saca? Eu queria falar com ela, vou caguetar. Nossa, ela tá vermelha. Vira a câmera pra ela. A nossa diretora, na hora que ela falou da latinha de cerveja, ela olhou pro professor e fez uma cara de discriminação. Foi. Né? Não foi? Agora mas na hora que eu falei do vinho, ela lambeu os beijos. Ponham aí no chat aí, orem. Ó, as tacinhas de vinho pra ela. E os lambendo. Orem, né? Jean do futuro, coloca as tacinhas de vinho pra nossa diretora. Aí é o seguinte, né? Assim, eu não. É bom, mas é uma taça. Uma taça, você tá ligado que é menos da metade do copo, né? Eu pensei que era cheia. A outra que já encheu o caneco, já queria comprar um sangão de boi e já meter pra dentro. Não é? Senão uma taça é de boi. Um fiapinho. Eu não sabia mesmo. Entendeu? Então. Não sabia que você já queria encher o caneco, né? Lá em casa eu lá tá.
Então eu acho Chegou que a isso... Nick chegou. Oi, Jay, careca. Tá vendo como conhece? Eu falo, conhece Backstreet Boys, tá vendo? Eu falo isso, eu falo pra vocês, ó, conhece Backstreet Boys. Então, tipo assim, eu acho que uma latinha de cerveja para uma pessoa que tem problema pode levar a pessoa a ter mais problemas, seja ela cristão, seja quem seja, não seja um católico. Pode ser que a pessoa volte para bebida. Então isso é errado, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Eu acho que não é errado o cristão tomar uma latinha de cerveja. Só que eu acho que é periculoso. É periculoso. Principalmente pro cara. Eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca bebi. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha vida, e eu acho que eu devo ter sangue forte pra beber, tá ligado? Eu lembro que uma vez, meu pai comprou, chegou lá, apareceu lá em casa, 3 garrafas de licor, tá ligado? Um era licor de groselha, outro era licor que acho que era amarelo, acho que era de abacaxi, e o terceiro era um de menta, que era verde. Eu peguei e falei assim, mano, meu pai nunca foi aquele cara, não, vocês não vão beber, minha mãe também nunca teve isso, né? Ninguém nunca proibiu a gente de beber. Nunca falaram, na minha casa sempre teve bebida. Meu pai tem bar, aqueles barzinhos com um monte de garrafa de uísque, champanhe, vinho. Meu pai tem uma adega, meu pai vai comprar vinho nos lugares gringos, tá ligado? Meu pai, né, sempre teve bebida na minha casa. E aí, chegou e minha mãe falou assim, vocês querem experimentar? Pô, eu dei uma talagada no licorzinho de groselha, gostosinho, cara, mano, no gosto de groselha. E o teor de álcool lá no fundo. Mano, sem brincadeira, eu tomei a garrafa inteira. Entendeu? Mas eu tomei escondido da minha mãe. Entendeu? Mano, falar uma coisa pra você ficou bêbado? Não, eu só acabei com a garrafa que era gostosinho. Não fiquei bêbado. Eu acho que eu também não fiquei bêbado porque lá eu tomava 2, 3 copinhos, né, por dia, entendeu? Né? Mas eu acabei. Quando minha mãe falou assim, quem tomou todo o licor? Aí ela começou a brigar com meu pai, ficou na conta do meu pai. Falei, esse cachaceiro. Mas aí chegou depois que eu tava quase acabando com a garrafa de groselha, eu falei, isso aqui não é gostoso não, isso aqui é ruim, mas no final só com açúcar isso aqui fica bom, né, mano? Aí eu coloquei açúcar e ficou ruim demais. Nossa. Aí eu falei, não, eu prefiro groselha de verdade. Então foi só essa vez que eu tive uma experiência, mas eu não fiquei bêbado. De uma outra vez, eu tava na praia, e aí meu primo, né, que é um cachaceiro, virou e falou pra mim assim, você quer um sorvete? Eu tenho um primo que é muito mais velho que eu. Hoje eu tô com 50 e ele deve ter 60. Eu virei e falei assim, quero um sorvete. Ele falou, se você tomar meio copo de cerveja, eu te dou um sorvete. Às 10. Eu falei, sorvete que sorvete? Ele falou assim, ele pegou na tabela de preço, eu te dou um picolé de frutas. Eu falei, se eu tomar um copo inteiro de cerveja, ele falou assim, você pode ir na geladeira e pegar o que você quiser. Aí eu falei assim, agora mesmo, enche esse copo aí. Eu falei, não, enche esse copo agora aí. Peguei, mano, bagulho horrível. Desculpa, irmãos, eu respeito todo o sabor, né? Eu achei o gosto horrível de cerveja, né? Tomei aquele negócio, falei, nossa, mano, que coisa ruim, que coisa maldita. Aí eu falei assim, mano, pra tirar o sabor, eu falei assim, você tem que pagar 2 sorvetes, cara, porque só pra tirar o sabor da minha boca, cara. Aí ele falou, pode pegar 2 sorvetes. Aí eu peguei o cornetão, que era o mais caro na época. Eu tomei. Foi só essa experiência, então eu nunca bebi, tá ligado? Não tenho problema com bebida. Porém, na pandemia, olha só o que aconteceu comigo. Por isso que aí eu acho que você falou a respeito de hereditariedade. Porque o meu avô morreu de cirrose. O pai do meu pai morreu de cirrose. Entendeu? Saca? Eu tenho um canal que ele nem é muito acessado. Porque não é para ser acessado. Eu particularmente tenho um canal. Você procura aí de MPR, você acha o meu canal. Que é umas brincadeiras que eu fazia com a minha finada avó. A minha avó, cara, eu cheguei e falei... Uma vez ela falou assim que o médico receitou para ela uísque como remédio, né? Ela falou assim, uísque é remédio. Eu falei assim, eu gravei um vídeo dela falando, vó, uísque é remédio? Que remédio? Uísque, mas tem que ser uísque do bom, não tem que ser, né? Ela falava. Ela falava assim, né? Minha avó já faleceu. Até por isso que eu parei de fazer vídeo lá naquele canal. Mas, mano, a minha avó bebia, meu pai bebia, meu avô morreu de cirrose, né? E eu nunca bebi, nem eu nem meu irmão mais velho, a gente nunca bebeu. Aí com a pandemia eu fiquei passando muito álcool gel na mão. Mano, sem brincadeira, cara. Chegou um momento da minha vida que eu falei, nossa, esse álcool gel tem um cheiro gostoso. Eu ficava assim, ó. E não, porque tem uns álcool gel que são cheirosinhos, né? Não era o Giovanna Baby. Não era o Giovanna Baby. Eu ficava o álcool purão mesmo, sabe? 70%. Nossa, que gostoso. E aí automaticamente veio na minha cabeça, tipo assim, mano, se eu tomasse uma corote, hein? Né? Se eu tomasse Nossa, uma... misericórdia. Sério? Eu falei assim, mano,
Falei assim, eu acho que se eu... Veio isso na minha cabeça na hora, cara. E eu já repreendi em nome de falei, sangue, isso tem poder. Então eu acho que tem dois lados. Tem um lado social do cara que, tipo assim, mano, ele tem problema com bebida. Uma latinha vai levar ele pra voltar pra esse problema. Né? É um gatilho pro cara voltar pra bebida. Um golinho de uma tacinha de vinho puro de Santa Ceia pode levar o cara ao alcoolismo novamente. E tem o lado do espiritual, que é o bagulho que você falou da maldição hereditária. Então, assim, um cristão pode tomar uma latinha de cerveja? Sim, um cristão pode, na minha opinião, pode tomar uma latinha de cerveja. Seria legal? Eu falaria assim, ó, não faz isso não. E Jean, o detalhe dessa pergunta, eu tô refletindo agora. De manhã, quando eu levantei para comprar pão, antes de sair para vir para cá, eu fui no mercadinho comprar pão para minha esposa e meu filho, né? Aí tô lá na fila para comprar o pão, tem um cara, dá licencinha para mim, eu tenho que tomar uma logo cedo, então tem que pegar ali uma latinha. Falei, nossa, agora, tipo assim, o cara foi lá pegar a latinha logo cedo pra tomar, eles velho. Eles acordam e ficam sentados lá na porta, esperando abrir. O mercado. A gente morava perto de um boteco, os caras ficavam tipo logo assim, cedo, esperando, cadê o cara? 6:30 da manhã, no relógio pra ver. Falei, nossa, aí eu falei, nossa, caiu a minha pergunta. Eu acho que o cristão, ele tem que preservar, né? A Bíblia fala que o cara que ele escolhe ser um bispo, um presbítero, ele não pode ser chegado ao vinho, né, cara? Então, eu acho que é importante tomar muito cuidado. Eu posso ler um versículo? Pode. Em Romanos 13, no capítulo 13, versículo 13, vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Então, o nosso exemplo é Jesus, né? E quando a gente para pensar no que Jesus faria, Jesus com certeza não ia estar assim. Nossa, aí ó, falando de farra e bebida... Mano, segura a Tatiana aqui, passou um cara aqui tocando um axezão, ela já saiu dançando. Sambão, ó, gente. Chegou já fevereiro? Carnaval. Tem um cara aí curtindo o carnaval aí fora. Então, nada disso. Então, irmãos, essa pergunta aqui, ela vai pra caixinha vermelha? Não, ou a gente já falou várias vezes sobre a gente já álcool. falou, não beba. Se dirigir, não beba. Né? Segura a Tatiana que ela tá querendo sair lá fora pra ir com o cara do sambão. Vamos pegar uma pergunta da caixinha da galera? Vamos. Caixinha da galera. Você tá todo empolgadinho, hein? Tira a pergunta da sua esposa aqui, vamos lá. Mais uma. Ela tá querendo competir hoje tá rolando uma competição entre Renato Paranhas e Dani Almeida, entendeu? Só que é o seguinte, ela mandou 5 perguntas e ele mandou 6, entendeu? Renato Paranhas não para. É isso aí, Renato Paranha, continue mandando perguntas. Era pra me ler, eu dei pra você, mas tudo bem. Não. Pode ler. Renato Paranha. Nossa, que legal. A pergunta do Renato é bem legal, mas eu acho que ela vai ser bem rápida de responder. É uma pergunta mais de cunho bíblico mesmo, tá ligado? Se você já puder abrir aí. Onde diz que Jesus Cristo é descendente de Davi? Em Mateus 1, na genealogia. Se você quiser, pode ler pra nós aí, Tatiana? Não, Renan, que eu não sei ler, não. Não, você sabe ler, pelo amor de Deus. Nossa, eu vou abrir aqui então, eu abro rapidão aqui. Entendeu? Já abri aqui. Então lê pra nós aí. Mano, é muito nome. Cadê o... Eu leio. No 17, então. Mateus 1. Eu vou ler até numa versão mais antiga aqui, ó. Pra dizer que assim, que é uma prova. Mas né? é o 1 e o último, né? Mateus 1, né? Que é a descendência. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Boaz gerou Disrute, Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Davi é mulher, daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão. Se você tá com problema de escolher nome para seus filhos, aí, ó, Mateus 1. Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou
Acas gerou Ezequias gerou Manassés gerou Amon gerou Josias. Nossa, é muito nome. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio da Babilônia. Nós estamos na Babilônia ainda, gente, pelo amor de Deus, né? Depois do exílio da Babilônia, Jequias gerou Salatiel gerou Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Zadok gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã gerou Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Olha que interessante, Cristo. Jacó é o nome... É o nome do avô biológico de Jesus Cristo. Aí as pessoas só podem até se confundir, né? Mas não, é o cara que era o pai de José. E olha o que é legal, sabe o que é o interessante? É que Jesus, ele nasce da linhagem de Judá por causa de José, não por causa de Maria. Né? É louco isso. Hein, Jean, eu acho o detalhe dessa pergunta que ele fez aí, por favor. É por causa de um cara, de um judeu que comenta que Jesus Cristo não veio dessa linhagem de Davi. Ele fala? Ele fala. Por quê? Eles acham que por causa que Jesus não ter sido gerado da linhagem direta do homem, gerou essa questão, entendeu? Só que, tipo assim, Maria praticamente era o que de José? Se você for analisar no contexto. Ela esposa. Esposa, né? E ela também é a da linhagem dela. Muitos... Provável, né? Provável. E muitos dos judeus acreditam por causa de Jesus não ter vindo dessa linhagem, não é o Messias que eles estão esperando. Por isso que gerou eu creio que gerou essa pergunta sobre que ele colocou aí. Essa pergunta ela é bem legal porque você tem que ir na Bíblia. Você não pode, você não pode ir do achismo, né? Nós lemos Mateus 1, mas vamos um pouco na profecia de Isaías 11, versículo 1, que diz assim: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e ele dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecê-lo. Ele não julgará pela aparência, nem se decidirá somente por ouvir dizer, mas a justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Legal. E essa mensagem veio direto de Isaías. Isaías, tipo, exatamente. Vai contra aquilo que, tipo assim, os caras, eles são judeus, não leu o livro de Isaías? Não compreenderam o livro de Isaías? É que assim, mano, eu vou falar, a gente vai entrar numa outra seara, que eu acho bem legal, que é o bagulho do porquê que o judeu não aceitou Jesus. Porque o judeu, ele, tipo assim, ele obviamente, pra mim, duas razões. Por uma razão religiosa, porque eles ficaram muito pegados no bagulho de religião, conceito, ideia, não tem que ser assim, pronto, e acabou. E segundo, pelo ponto que, tipo assim, mano, eu acho que, tipo, a gente imaginava Jesus de uma forma. Esperavam um Jesus guerreiro, seria. Talvez por isso que em Apocalipse se fala que eles vão aceitar o anticristo como Messias. Porque que eles desejavam, né? Essa semana até a gente estava conversando, né? A gente assistiu alguns vídeos do nosso amigo Antônio Júnior, né? Pastor Antônio Júnior. Um abraço aí pro pastor Antônio Júnior. Né? Quando vier São Paulo, venha nos visitar aqui no nosso podcast, amém? O professor Renan tá louco para te conhecer. Né? Não, de boa, Dede. Aí o que acontece? Ele falou sobre algumas coisas apocalípticas. Essa semana ele tava meio apocalíptico, né? E foi da hora, assim, que a gente gerou umas conversas muito loucas. Um fato sobre o anticristo é que o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai vir trazer um atrativo para as pessoas vão gostar dele, entendeu? Até a gente levantou um questionamento entre nós, assim, tipo assim, se o anticristo viesse hoje, né, partindo do ponto que nós fôssemos meso ou pós-tribulacionista, partindo do ponto que Jesus Cristo o anticristo viesse, será que nós não olharemos para ele com um olhar tipo, esse é o demônio? Ou a gente pensaria assim, não, a ideia desse cara é boa. Posso falar? Eu vi, assim, nada contra, não vou aqui, não tô aqui abrindo posição política, tá ligado? Mas eu vi quem vê o Lula trocando ideia, cara, eu te juro, irmão, por mais que ele seja ladrão, porque ele é ladrão, sabe, petista, desculpa, ele é ladrão.
Isso é fato, um fato. O Lula roubou, isso é um fato. Entendeu? Isso é um fato comprovado, só não é um fato julgado, mas é um fato comprovado. Mas você vê o cara trocando ideia, cara, mano, eu tenho vontade, eu queria ter o WhatsApp dele, cara, porque eu falo assim, ô Lula, vem comer uma pizza aqui em casa, mano. Mano, ele trocando ideia. Ele ia tomar várias latinhas de cerveja, ele é cachaceiro, né? Mano, da hora, cara. Eu vi ele no programa do Ratinho, cara, ele trocando ideia com o Ratinho, cara. Aí o Ratinho pergunta na lata, mas aquela garrafa que você tá levando de água lá, é cachaça? Ele falou, não é cachaça, eu tô fazendo até um problema, um tratamento com a minha voz por causa desse negócio de campanha, eu tô gastando a minha voz e tal, mas você sabe que eu gosto daquele jeitão dele, você sabe que eu gosto de uma cachaçinha, né? Eu gosto de uma cachaçinha, né? Mas mano, você vê ele trocando ideia, cara, mano, tio, cara, eu queria ser amigo do Lula. Eu não votaria nele, mas eu queria ser amigo dele. Então isso é um fato, entendeu? Saca? E não deixaria minha carteira dando sopa perto dele. Mas eu queria ser amigo dele. Entendeu? Então eu acho que é isso. E as pessoas, elas se simpatizam. Por isso que é mais uma prova que eu tenho que Jesus Cristo vem antes da tribulação, porque se ele vier no meio, vier depois, vai ter muito cristão que vai aceitar a marca, porque vai achar o anticristo muito firmeza, entendeu? Então, tipo assim, é por isso que o judeu ele visualizou alguma coisa. Você concorda comigo? Deus fala assim, eu vou te dar uma casa. Você visualiza a casa, cara. Mas qual é a casa que Deus vai te dar? Você não sabe. Deus vai te dar um bom emprego. Pô, mano, o que é um bom emprego? Talvez o que você já tá é um bom emprego. Mas você pensa em ser diretor ou presidente da Microsoft, né? Entendeu? Não é assim que funciona, né? Foi falta de visão. Por isso que eles continuam debatendo. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito dessa pergunta, professor? O interessante é que, antes mesmo do livro de Mateus ser escrito, né? Ele foi escrito depois dos acontecimentos, né? Tanto que os caras perguntam, pô, Jesus, tudo que você tá falando, não é bom a gente anotar? Jesus fala, fica tranquilo, vivencia, depois o Espírito Santo vai dar lembrança a vocês. Legal. E no decorrer da passagem, não me recordo se é em Mateus ou nos outros evangelhos, tem a questão do cego Bartimeu, né? Isso. Que ao chamar Jesus, ele chama pelo filho de Davi. É isso mesmo. Então dá a entender que realmente o evangelho de Mateus, ele tem esse cunho, igual o Vanderlei falou, de testemunhar aos judeus de que Jesus é o filho de Davi, né? Só que a galera que seguia Jesus na época já tinha esse conhecimento, certo? Essa genealogia, ela é diretamente aos judeus, mas na época o pessoal que vivenciava isso já tinha isso em mente, né? Então são duas provas, né? Uma prova histórica da coisa e outra prova por testemunho. Legal. Das pessoas que vivenciaram na época, né? Ô Renan, e você acabou de me lembrar um detalhe, que Jesus, ele não se declara Messias pro povo judeu diretamente. Ele se declara Messias pra mulher samaritana, que a mulher samaritana vai e comenta pro povo dela, pros samaritanos. E o povo samaritano, eles não são associados ao povo judeu, eles são até inimigos. E tipo assim, e Jesus se declara Messias pro inimigo deles, que são os samaritanos, que depois, com o tempo, né, os samaritanos como tal, ao que a análise perfeita a gente começa a ter mano, se eu pegar o gancho do Renan, lá em Lucas mostra a história de Simeão, né? Simeão, e tem uma mulher que eu esqueci o nome dela. Ana. Que eles esperavam o Messias, e quando eles vê Jesus Cristo chegando com Maria no templo, Simeão fala assim, ele pega no braço, daí fala assim, mano, eu posso morrer em paz porque eu vi o Messias de Deus. Que, né, naturalmente também mostra que é da linhagem de Davi. Então tá aí, Renato, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, né? De onde mostra lá, se quiser pesquisar mais na palavra de Deus, né? Mas também se você der um Google, você vai conseguir encontrar isso aí, né? Mas essa pergunta eu não vou nem colocar na caixinha vermelha, porque, né, é uma pergunta que é um fato, né? Você tem que responder em cima de fato. Beleza. Próxima, vamos pegar mais uma pergunta da caixinha? Vamos, Renan, por favor, você que já pegou um Adib aí, né? Tem uma pergunta da Dani aí, que, mano, quando ela sair, todo mundo dessa mesa aqui vai ser cancelado. O nosso podcast vai ser cancelado. Não aguento mais porrada. Vocês dão risada. Pergunta do nosso amigo Renato Paranhos. Renato Paranhos. Legal.
Um cristão pode apadrinhar uma criança, sobrinho, filhos de amigos, etc. O Jorge quer responder essa pergunta. Já caiu, já. Legal. Não, Mas seria o apadrinhar civil ou apadrinhar espiritual? É que assim, o Jorge respondeu porque a gente estava falando sobre celebração de outras daí religiões. o Jorge citou isso daí. Eu vou falar uma coisa, é que assim, o apadrinhar, eu acho que é um bagulho bem, vou ser bem sincero pra você, desculpa aí a todos os católicos, mas eu tenho que ser sincero. O apadrinhar é uma coisa bem inútil, tá ligado? Porque ninguém faz isso na vida real, tá ligado? Porque o que seria o apadrinhar? Quando você batiza uma criança, você se torna, os padrinhos são o segundo pai, né, daquela criança. Então vamos partir do ponto que eu fosse padrinho do filho do Renan e da Edinara, nós fôssemos padrinhos. Teoricamente, se eles morrerem, eu teria que assumir o Heitor, entendeu? Mas quem certeza vai assumir vai ser seu pai e sua mãe, tá ligado? Ou ele vai lá pra Paraíba ficar com os pais da Edinara, tá ligado? É que isso lá vai atrás acontecer. eu acho que tinha bastante esse cuidado, assim, é como se fosse um tio muito próximo, uma pessoa que ama muito a criança, é presente na vida da criança, dá presentes pra criança, leva a criança pra passear, acho que o povo fazia antigamente mais assim. Hoje em dia eu não sei como que funciona. É que você vai entrar dentro do bagulho da celebração religiosa, né, cara? Pô, é certo você participar de uma celebração religiosa, entendeu? É interessante a gente poder pensar nisso, porque, tipo assim, quando a gente entra no quesito celebração religiosa, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque pode ser que você acabe atraindo maldição pra dentro da sua vida e pra vida da criança que tá vindo, né? Mas eu acho que a maldição da criança ela é quebrada porque ela é inocente, ela não sabe o que está acontecendo. Até porque o batismo da Igreja Católica ele é totalmente... não é que ele é antibíblico, entenda o que eu vou falar agora, ele não é antibíblico, né? Até errado quando alguém fala. Ele é ineficaz, mano, porque o que acontece? O batismo é consciente, né? Saca? Tanto que existe uma idade pra pessoa se batizar. Não é chegar e falar assim, não é qualquer um que se batizar. Eu vi o testemunho do Luciano Subirá. Se não me falha a memória, ele se batizou com 6, 7 anos de idade, tá ligado? Ele se batizou muito novo, se batizou com 10 anos. Ele se batizou muito novo, Subirá. Só que ele falou que ele tinha uma convicção muito forte de que ele já sabia o que era Jesus Cristo quando era criança, né? E aí quando ele fala pro pai dele que ele quer se batizar, o pai dele fala, não, você é muito criança ainda, você não sabe nada da vida. E rola um debate na família dele, o debate chegou a nível da igreja, e a igreja teve que fazer uma reunião lá, os líderes, para ver o batismo dele, porque ele era muito novo para se batizar. Porque o batismo é uma coisa consciente, cara. Mano, infelizmente eu acho que hoje em dia tem muita gente se batizando inconscientemente, tipo, né? Porque hoje em dia, se você for, tem algumas igrejas que você chega lá no domingo de manhã e fala, quer se batizar? Tá um calor de 50 graus lá fora, você fala, é um mergulho na piscina. Entendeu? Saca? Então, tipo assim, mano, você quer se batizar? Pra mim é uma coisa muito forte. Eu vi um dia desse um vídeo de um batismo lá em Itanhaém, aqui em São Paulo, na praia, né? Da galera da congregação. Mano, bagulho muito louco. Tava mó friozão, né? Mó friozão. E a galera lá se batizando, os pastores, né? Os anciões, que na congregação não tem pastor, os anciões no rio, né? Estavam se batizando no rio. Bagulho muito louco, assim. Bagulho, assim, muito bonito. Mas havia um contexto espiritual. O batismo católico, ele não tem um contexto espiritual, né? Ele tem um contexto de, sei lá, apresentar a criança para a comunidade católica. Eu sei que quando eu fui batizada na igreja católica, falaram que eu já era velha. Então, assim, eles batizam, tem que batizar, acho que é assim que nasce, né? Você foi batizada há quantos anos? Uns 8 anos. Você já era uma criança adulta já. Adulta já. tinha Trabalhava, bigode casa, e tal. tinha bigode. Usava óculos. Você se batizou, você também foi batizado? Eu fui batizado na igreja católica. Foi batizado novinho. Nenenzinho, né? Porque batiza novinho lá, né? O meu batismo eu tenho até a coisa tipo assim, meio que estranha. Eu tive 2 madrinhas, um padrinho. O meu batismo foi bem. Foi uma galera. Não, foi, não. Tipo assim, eu tenho. Quem foi minha madrinha foi uma tia minha. E um tio meu, e eu tinha outra pessoa lá que, tipo assim, não, eu gosto. A minha mãe tinha uma amiga também, gostava muito, falou, não, quando for batizar o seu filho, eu vou junto e vou se tornar uma madrinha também. Quer dizer, eu sou diferenciado. Quer dizer, a mãe se convidou pra ser sua madrinha. Se convidou. Mas, nossa, tipo assim, a gente sabe que apadrinhar pessoas é complicado. E engraçado que quando eles colocou esse apadrinhamento, né, nós vemos coisa da Igreja Católica.
Só que hoje em dia, para padrinhar, porque as pessoas não levam essa consciência para padrinhar uma criança que está sem pais num orfanato, uma coisa assim, né? Eu penso assim, eu penso por esse lado, porque, né? O caso seria um apadrinhamento, seria mais justo. Você não concorda? Seria um apadrinhamento daquela. Porque seria adoção, uma adoção, é. Seria uma coisa mais interessante. É que assim, né, mano? Eu sei, né, mano? Porque o apadrinhamento hoje em dia é meio vago, que nem você fala. Entra muito no âmbito do calor da emoção. Algum cristão pode ser padrinho, cara? Eu acho que, mano, não sei, cara. Eu acho que não muda nada. Minha opinião, eu acho que não muda nada na vida da pessoa, nem da criança. Eu já aconselhei. O Jorge, você é padrinho do seu sobrinho, não é isso? Antes do Jorge ser padrinho do sobrinho dele, ele é tio do sobrinho dele, né, cara? Então, de qualquer forma, se acontecesse alguma coisa com a irmã dele, ele ia falar, mano, é o meu sobrinho, né, cara? Sangue do meu sangue, né, cara? Eu já fui perguntado por uma pessoa que perguntou assim, e aí, eu posso ser padrinho dessa pessoa? Eu falei, cara, se você... essa pessoa faz parte do seu convívio todo dia, você tá lá junto com ela, tipo assim, eu falei, mano, falei pra pessoa, a pessoa é meio que tava com essa pergunta, queria saber se ia apadrinhar a criança ou não. Eu falei, cara, ora a Deus, vê se Deus falar com você. Porque, tipo assim, é um peso que você vai ter que carregar, né? Tipo, uma responsabilidade que você não quer ter, né? É meio complicado. Pra hoje em dia tá... Você foi batizado na igreja católica também? Fui batizado com... Pergunta 12 anos, demorei um pouquinho, né? Você é mais velho que a mais velha, já era velha com 8? O pessoal minha avó sempre fala, minha família sempre foi bem católica, mas nunca, é o padrão brasileiro, católico não praticante, mas todo ano nós estávamos lá na Aparecida do Norte, naquele mar de velas que existe lá. Mas foi com 12 anos, foi um pouquinho tarde, porque eles sempre tiveram a pretensão de me batizar muito antes. Mas chegou um momento que fala, esse moleque tá muito encapetado, batiza logo aí. Porque isso, não é? Sempre essa questão, mano, você tá muito encapetado, mano. Você vai. Joga 10 litros de água nesse moleque logo, vai. E meus padrinhos foram, inclusive, meus avós. Foram meus avós. Mas se eu, por exemplo, eu recebesse um convite tal de ser padrinho na Igreja Católica do batismo de alguma criança, eu iria, né? Eu não veria problema, mas eu queria pelo menos entender. Eu acho que eu chegaria, de repente, lá e falaria, como é que funciona essa questão aí? A criança vai ter um preparatório, não sei se é catequese, que tem um cursinho preparatório para batismo lá, se a criança sofre alguma coisa. Eu não sofri isso, não tive essa preparação. Mas se eu tivesse, eu falo por mim, eu iria. Mas olha, eu quero ir junto com a criança para poder entender quais seriam as minhas obrigações. Obrigação seria o quê? É mais uma questão civil, né? De, assumir. Eu sei que não funciona essa questão civil, no final vai para a avó, vô, igual o Jean falou. Ou tem alguma questão espiritual também? Pô, você vai ser um intercessor dessa criança. Então, parece que tem um bagulho disso mesmo, tá ligado? É que eu não então, católico, eu nunca fui católico, eu não fui batizado. Pra ser padrinho, no rito da Igreja Católica, ou você tem que fazer parte daquela comunidade, e no tempo do que eu me lembrava quando eu era católico, você tinha que fazer parte da comunidade e fazer o cursinho preparatório para ser padrinho daquela porque criança. Teoricamente você tem que ser responsável pela vida espiritual da criança, não é isso? Isso. Tá vendo? A pessoa, quando eles falam pra criança ficar muito demoniada, a minha mãe falava que a criança ia se tornar uma pagã, por isso tinha que batizar logo, né? Pra ela não ser pagã, né? Essa crendice, né? Pra não ser uma criança pagã. Se a criança não é batizada, ela não tem direito nem ao purgatório, né? Isso. Por isso que o Jean comentou, falou, não é antibíblico. Porque, por exemplo, a chamada da criança, muito criança, realmente não tem essa questão da consciência, os motivos, tá encapetado, também não bate muito, mas eu acho muito legal essa questão, você vai ser um responsável, um intercessor por essa criança, pro resto da vida dela. Isso, eu acho, se você olhar por esse ângulo que você tá falando, também acho legal. Só que assim, acaba tornando uma coisa meio que, tipo assim, meio banal, tá ligado? Porque se vamos supor, você pega um ateu pra ser padrinho do seu filho, né? Como é que o cara vai entender? Porque o cara não acredita em nada, cara. O cara acredita na ciência. É meio periculoso, né, cara? Mas eu acho que sim, eu acho que um cristão, ele pode, né? Ele tendo entendimento do que ele vai fazer, cara, ele pode chegar lá e falar, mano, vou padrinhar aqui o seu filho
né? Cai no caso, se você for analisar, cai no caso de você ser o padrinho também de uma pessoa vai casar numa igreja católica, né? Aí cai num casos. Se analisar o ponto de vista assim. Essa pergunta aqui, ela vai pra caixa de Pandora? Não. O pessoal tá falando... joga fora. Por que o Renato fez essa pergunta? Renato Paranhas, eu queria que você colocasse o nome das pessoas que fazem essa pergunta, porque ele falou que assim, ele fala assim, não são perguntas que eu faço, são pessoas que perguntam pra mim. Eu podia colocar, né, pra gente até falar obrigado pela sua pergunta, fulano de tal, né? Vou pegar mais uma caixa, eu gosto das perguntas. É a última, a gente tem tempo aí, direção ainda? A gente tem tempo para uma última pergunta, então tira você, meu. O reino dos céus é das crianças, hein? Isso, deixar aí vir as minhas criancinhas. Só não tira aquela da Dani, porque aquela tem uma da Dani que vai ser um programa inteiro pra essa pergunta. Não procura, assim, não fica olhando assim. Se bem que tudo é branco. É tudo branca. Vamos ver se a gente consegue o trio Renato Paranhas. Opa, que será? Cara da Tati é boa. Kevin Skyler. Nossa, a pergunta do Kevin Skyler. Kevin Skyler tá Jesus, sumido, né, cara? Ele no começo ele entrava, tal. Ele veio aqui, participou do programa uma vez e sumiu. Bom, Kevin Skyler pergunta pra nós aqui uma pergunta complicada. Estão preparados? Vamos lá. Um cristão pode ir em um casamento de um amigo gay LGBT que ia mais? Essa pergunta não eu acho que eu já fui cancelado, não saiu. É que nós conversamos, a gente tá confirmando aí. A gente sabe o que acontece. Eu vou falar com a pergunta que saiu. A pergunta é: um cristão ele pode ir numa festa de um primo, de uma comemoração e descobriu que isso não. Porque aqui no caso é um casamento gay. Vamos lá, tipo assim, a igreja da Lana Roderick, né, fez a igreja de duas meninas lésbicas. Né? E o cristão foi convidado para esse casamento. Ele pode ir nesse casamento? Eu vou responder, já vou aproveitar e já falar um pouco sobre o que eu não falei do anterior, já que chegou nesse assunto aqui. Vamos expor. Eu não iria, entendeu? Porque eu não concordo. Por mais que eu respeite, entendeu? A pessoa. Só que eu acho que se ela me chama, ela sabe que eu não creio nisso. Porque assim, acima das pessoas está Deus, né? Acima das pessoas está o que a gente sente por Deus e a obediência a Ele com relação aos mandamentos dele. Amar as pessoas não significa você apoiar em tudo. Amar as pessoas significa você orientar as pessoas. Então, assim, eu não estou deixando de amar porque eu estou ignorando essa situação falando que eu não vou. Na realidade, eu estou até amando, falando, isso não é legal, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Entendeu? Então, quando eu vou, eu acho que eu apoio. Assim também como eu acho que se eu for batizar uma criança numa igreja católica, eu tô apoiando algo que eu não concordo. Entendeu? Então, também não faria isso. Apadrinhar, no caso, é uma coisa na minha visão e batizar uma criança é outra. Que eu não sei o que isso mistura dentro da igreja católica, porque eu, por exemplo, tenho padrinhos e nem falam comigo. Entendeu? Eu fui batizada só por ser. Então, assim, eu não apoio nem na pergunta anterior, nem nessa. É isso aí, você não iria no casamento... Não iria, ama a pessoa, tal, legal, mas assim, compactuar com o erro... Pra mim é compactuar com o erro. Tá certo, essa é a sua resposta, tá certíssima. Você, pastor... Me deletem, me excluam. Pastor Vanderleia. Eu vou ser mais... Eu iria num casamento gay. É isso aí. Eu iria num casamento gay. Porque assim, vamos tratar daquilo que Jesus era chamado pelas pessoas. Jesus foi uma das pessoas que foi ao encontro dos excluídos. Ele foi ao encontro daqueles que eram chamados de pecadores, era chamado de revoltosos. Cristo foi, mas não ficou sobre no pecado. Ele ministrou a palavra de vida eterna àquelas pessoas, né? Eu iria por causa que assim, a amizade que eu tenho com essa pessoa é uma amizade, certo? Não vai influenciar nada a minha amizade, porque a minha conduta como cristão é fazer aquelas pessoas enxergarem o diferencial que Cristo tem dentro de mim. Então, eu iria no casamento gay, não ficaria na festa, mas eu iria, só para ele ter a certeza que eu fui. Ó, eu compareci ao seu casamento, fui e tal. Aquilo outro já tá se segurando para dar risada dele. Porque aí você falou muito LGBT, você falou muito de você, eu iria. Eu iria, porque assim, o Cristo,
foi ao encontro dos excluídos. Sim, não, tá certo. Entendeu? Tá Cristo certo. foi ao encontro dos cobradores de impostos. Chamou um daquelas pessoas cobradores de impostos para fazer parte do reino deles. Tá certo. Reino dele. Amém? Que foi Mateus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça a se pergunta. você estivesse lá no casamento gay e começasse a rolar aquela música I Will Survive, versão Pablo Vittar, você dançaria? Ó, eu só apontaria um sinal aonde que eu não iria participar de um casamento se fosse um casamento gay. Ponto que eu não iria. Não. Era se fosse numa celebração de uma matriz africana. Aí eu não iria. Ah, você não iria. Se fosse Não, no fosse no candomblé, eu não iria. nada. Mas se fosse assim, celebração num salão Salão de festa. essas coisas, eu iria. Porque já Se fosse na igreja da Lana Rodo, você iria. até na igreja da Lana Rodo eu iria, porque eu iria só para eu dizer, ó, eu fui no seu casamento e saí. Mas assim, por que na não matriz africana? Por quê? Por que não há? Porque eu vejo que hoje em dia a galera pesa muito, você foi num casamento e tal. Porque assim, lá na raiz africana, eles são, como eu posso dizer aqui, não escandalizar, né? Já escandalizando. Porque assim, eu vejo que no rito de outra denominação, porque a raiz africana, porque lá, assim, eu vejo que ali é portas para outras coisas. Entendeu? Já naquele caso não iria. Mas fosse num salão convencional, que nem numa casa que é chamado casas para evento, que nem casamentos, essas coisas, eu iria. Agora fosse outro. Esse é meu ponto de vista. Não, legal, tá certo. A gente vai respeitar. A Tatiele falou que não iria. Você já falou que iria dançar o Will Survive. Não, o dançar o Survive não. Na hora da festa dos docinhos já tinha ido embora. Ia pegar ainda um autógrafo do Pablo Vittar. Renan, você iria no casamento LGBT? Só se for caráter. Se fosse uma festa temática. Essa é mais uma das questões que, pelo menos pra igreja, eu acho que é uma questão da igreja como um todo, né? Não somente a gente aqui, Rude, mas que está em pauta nas discussões no mundo inteiro, digamos assim, né? Eu me vejo em dois lados. Às vezes eu me preocupo muito com o Renan amoroso, né? Que fala, não, eu iria, porque aquilo que o Delay comentou, Jesus foi até as pessoas necessitadas, até os pecadores, entrou, almoçou com elas, literalmente, né? E aí eu fico para esse lado, mas também eu me preocupo com o Renan, que entra que é um pouco suscetível a um negócio chamado espiral de silêncio, que é um instrumento político. Espiral de silêncio é quando você tem uma minoria ali que grita uma tal ideia, e aquilo que a Tati falou, você se anular sobre a posição dessa ideia, a espiral do silêncio te puxa, pelo silêncio. O silêncio ela te puxa para essa espiral, então você vai acabar fazendo parte dessa grande minoria. Então aí eu fico nessa, se eu ficar quieto, não ter um posicionamento, eu não vou estar compactando com aquilo que Jesus Cristo falou, né? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. Então, caramba, e agora? Qual o Renan que eu escolho? O Renan um pouco amoroso, que Cristo foi lá até os pecadores, né, até onde ele estava para pregar o evangelho, porque a gente tem que entender um pouco a nossa natureza, somos sacerdotes, né? Cristo morreu, ele é o sumo sacerdote, nos tornou sacerdotes por ele. Então a nossa natureza é espiritual, para levar a palavra de Deus, certo? Até viajando aqui para não perder o rumo. Então eu fico muito dividido nisso. Por isso que é uma questão da pauta das igrejas que tem que ser levado bem a fundo, né? Não podemos julgar simplesmente o irmão que fala sim ou não, porque eu não sou muito tempo no mundo evangélico, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu não acho que seja uma pauta antiga, eu acho que seja uma pauta nova para os mundos atuais. Então a gente está bem imaturo ainda na questão dos estudos e conhecimento para estar respondendo e falando, isso aqui é bíblico, é isso aqui que as igrejas têm que se unificar e fechar o cânon ali, fechar o concílio, fechar a doutrina, entre aspas, né, a sequência de pensamento ali, falar, é isso que Cristo acredita. Então eu não pelo menos eu não estudei a fundo, eu acho que não existe isso, né? Não existe ainda uma compactuação de todas as igrejas para falar, é isso. Então, por isso que você vê igrejas inclusivas, igrejas conservadoras, igrejas progressistas, e essa divisão é bíblica, né? Porque Satanás sabe que uma igreja unificada ela é poderosa. Então ele precisa de uma igreja desmembrada, né?
E a doutrina é um empecilho contra a unificação na igreja. Então eu falo hoje que eu não sei, né? E esse não sei, eu entraria na espiral do silêncio. Talvez um dia alguém me chamaria e eu iria. Certo? Então eu posso até estar errado, posso até no futuro pensar, falar, putz, eu não tinha certeza dessa sequência, essa palavra ligava isso aqui, essa é a doutrina de Cristo para minha vida em relação a essa pergunta, né? Eu errei por falta de conhecimento, né? Pela falta de ignorância. Então hoje, se me convidassem, talvez eu iria, né? Mas deixando em pauta essa fragilidade, né? Não só minha, porque eu não fui a fundo nesses estudos, mas talvez na igreja. Talvez chegaram até essa conclusão real que eu posso estar concordando, mas ela pelo menos não chegou a mim, né? Pelo menos nessa questão as igrejas estão muito esparelhadas. Só posso falar um negocinho? Pode, claro. Se essa pergunta, assim, tipo, pra mim fosse... Você iria na casa de uma pessoa que é homossexual? Com certeza, entendeu? Iria lá, se tivesse que orar, se quisesse aceitar uma oração, oraria, ministrar uma palavra, ministraria, mas eu acho que um casamento é a concretização da decisão, entendeu? Então, eu acho que quando Jesus ele ia na casa das pessoas, ele ia para tentar resgatar. Aqui, eu estou afirmando que eu concordo com isso, entendeu? Legal. Então, assim, quando Jesus viu Zaqueu lá em cima, ele sabia do que estava acontecendo dentro de Zaqueu. Entendeu? E ele foi ficar dentro da casa dele porque Zaqueu naquele dia, ele decidiu seguir a Cristo. Ele não foi concretizar, subir de cargo dentro ali do que ele fazia de cobrar imposto. Sendo um cobrador de imposto, naquele dia ele seria eleito a estar um cargo acima do cargo que ele já estava, onde ele fazia coisas erradas, entendeu? Então, amar a pessoa que faz o ato errado, com certeza. Porque eu também tenho atos errados, entendeu? Agora, eu apoiar a pessoa permanecer no inferno, porque é isso que a Bíblia fala, que o homossexual não vai herdar o reino de Deus, entendeu? Como o mentiroso, como o ladrão, como o assassino. Então, o adúltero. Então, toda essa leva, que a gente tá falando disso, que é isso que abala a sociedade. Outras coisas também deveriam abalar e não abalam tanto, né? Porque as pessoas... caem, pecam e fazem o que elas gostam de fazer. Mas, assim, eu tentar resgatar, com certeza. Virar a cara nunca. O irmão do Dele, ele é homossexual, o Binho. Nós chamamos Binho. E todos aqui falam isso na mesa porque a gente ama. Ama mesmo, a gente ama ele, entendeu? E a gente ouve louvor juntos, entendeu? E agora, assim, tipo assim, pô, você acha que eu tô certo? Não. Entendeu? Não acho que tá certo. E se for fidelizar esse matrimônio, tá errado ainda. Continua errado, né? Porque eu amo que eu vou falar que tá certo. Tá certo. Entendeu? Sabe o que é o negócio louco? Porque todo mundo sabe mais ou menos como funciona um casamento. Porque foi um casamento, assistir um filme. Há um momento em que, pelo menos, vamos falar de casamento na igreja. E eu acho que no civil tem isso também. Aquela famosa pergunta, alguém aqui dentro que não concorda? E aí, eu vou falar o que lá dentro? Eu vou mentir pra Deus. Aí eu já tô dentro do reino que não entra. Essa é a questão que, pelo menos eu falo, que eu sou... Bunda mole é palavrão? Não, acho que... Eu não sou maduro o suficiente, gente. Eu não sou maduro o suficiente porque eu vou me lascar de qualquer jeito. Porque eu vou entrar na espiral do silêncio a partir do momento que eu sei que lá vai ter essa pergunta. Eu falar, eu não vou lá porque eu não quero falar a verdade. Então eu tô entrando na espiral do silêncio do mesmo jeito. Tá entrando Se eu falar, não, eu vou ser bonzinho, eu vou lá, eu não vou chegar, levantar e falar, não concordo. Então, eu falo por mim, eu não sou maduro o suficiente. É isso que pelo menos a igreja tem que ser madura, tem que chegar numa doutrina, falar, é isso, ponto final, e ir pra cima, né? Aí sim, aquela palavra, eu não vim trazer paz, e a espada tá firmada. Mas enquanto a gente estiver ali com espadinha de madeira, espadinha de plástico, a igreja não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo. Eu demonstro amor se eu tô do lado da pessoa no momento de dificuldade, se a pessoa tá precisando de mim, entendeu? Eu demonstro amor se ela estiver num leito de um hospital, eu vou lá e oro por ela, independente da religião, independente de decisões que ela tem. Agora, eu não posso estar do lado dela no momento que ela está assinando algo que vai determinar a eternidade dela. Tá certo. Assim, antes de eu responder, eu quero deixar uma coisa bem clara para todo mundo que assiste esse programa, até porque às vezes as pessoas não entendem. O nome do nosso programa chama Trocando Ideia, entendeu? A gente troca ideia, a gente não faz opinião, entendeu? Caiu aqui uma pergunta que é um fato,
Então a gente não tinha como contestar o fato. Né? A pergunta era o seguinte: Jesus era da descendência de Davi? Isso é um fato. É um fato. E nós comprovamos isso biblicamente, né? E historicamente isso também mostra para nós a mesma coisa. Isso é um fato, então eu não tinha uma opinião. Aqui nós estamos dentro de uma opinião. Quando é uma opinião, a gente tem que respeitar. O Delay, por exemplo, ele falou: eu vou, pra mim, mano, isso é comum, né? E eu não me sinto agredido espiritualmente. A Tatiele expressou a opinião dela e falou assim: mano, eu não vou, eu não concordo, porque eu acho que eu indo lá eu vou concordar com a ideia. O Renan, ele também expressou uma opinião, ele falou: mano, eu não sei, cara, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, eu ainda tenho dúvidas do que eu posso fazer ou não, porque também é uma opinião. Eu acho que o mais importante aqui é a gente deixar claro que esse programa é um programa de opinião e não é um programa de fato. Quando existe uma pergunta que é fato, a gente responde com fato. Quando existe uma pergunta que é opinião, a gente responde com opinião. Você aceitando ou não a opinião, porque vão ter pessoas que vão ter opiniões diferentes da sua. Entendeu? Eu acabei de falar, nós falamos sobre bebida hoje, eu não bebo, então eu não posso criticar quem beba. Entendeu? Saca? Eu não posso falar se o vinho da uva Merlot é melhor que o vinho da uva Taná, porque eu não bebo. Então eu não posso dar essa opinião. Entendeu? Então a gente tem que primeiro entender que esse programa aqui é um programa de cada um dar a sua opinião da forma que quer. E nenhuma opinião pode ser errada, porque todas as opiniões são certas. Porque é a opinião da pessoa. Se a pessoa falar assim: mano, eu voto no Bolsonaro porque eu acho que ele foi um excelente presidente nos 4 anos, legal. Se a pessoa falar assim: não, eu quero votar no Lula porque eu quero voltar nos tempos que o Lula melhorou esse país, também legal. Porque é uma opinião, entendeu? Saca? Quando a gente fala de fato, a gente vai falar fato. Entendeu? Aqui é uma pergunta de opinião, entendeu? Um cristão, primeiro a gente está aqui falando de um cristão. É uma pessoa crente que tem seus ideais voltados para aquilo que Cristo deixou, certo? Então essa pergunta, ela é direcionada a um cristão. Ela não pode ser direcionada, por exemplo, a um ateu, a um candomblessista, a um católico, a um kardecista. Ela é um cristão. Um cristão, ele pode ir a um casamento LGBT, entendeu? Ele pode porque ele tem a liberdade de ir, entendeu? Por isso é o poder, entendeu? Eu posso, né? Eu posso fazer qualquer coisa, tudo me é lícito, só que também tem coisas que não me convêm. Agora, a minha tendência de resposta é muito mais pro que a Tatiele respondeu. Por quê? Porque um casamento, ele é uma celebração e uma concretização de algo, entendeu? Então é uma coisa que talvez eu não acredite. Por exemplo, eu posso ir numa festa de uma celebração, vou dar um exemplo legal. Eu posso ir numa celebração, entendeu? De um narcotraficante que exterminou um exército de policiais? Posso. Entendeu? Eu concordo com o que o cara fez? Não. Então não seria conveniente eu ir. Tá ligado? Que pode ser também que eu vá preso por estar naquele local. Entendeu? Poder eu posso porque eu posso qualquer coisa, mas não me convém. Entendeu? Saca? Então eu indo naquela festa é como se eu estivesse falando pro narcotraficante: pô, legal que você fez, faça isso mais vezes. Tá ligado? Saca? Eu indo num casamento gay é como se eu estivesse falando pro meu amigo, pra minha amiga homossexual, falando assim: ó, legal que o mundo se prolifere de homossexualidade, entendeu? Então eu acho que por isso que a minha tendência maior é cair pra resposta da Tatiele. Agora é óbvio que, tipo assim, bom, se você for, eu acho que é aí que tá o grande, aí que tá a grande pegada. Não pode haver uma pressão nesse sentido. Se, por exemplo, se o Delay falar assim: mano, eu fui convidado para um casamento de um amigo meu, que eu acho difícil dele ter amigo gay, né? Mas vamos supor que o Delay tivesse um amigo gay, né? Saca? E ele falou assim: ó, eu vou num casamento do meu amigo gay. A partir do momento que eu falar assim: mano, você não vai porque você é um cristão, eu tô fazendo uma pressão desnecessária na cabeça do cara. Entendeu? Saca? É óbvio que, tipo assim, se o Espírito Santo chegar para ele e falar assim: mano, eu posso pedir uma coisa dele? Ele não vai. Porque se você for lá, algo ruim vai acontecer, algo maligno vai acontecer na sua vida, aí é ele Deus. Entendeu? Agora, é óbvio, a partir do momento que eu vou, eu estou concordando. Entendeu? Eu, por exemplo, eu celebrei o casamento do Delay, eu celebrei o casamento aqui dos nossos 2 diretores aqui, e eu fui no casamento porque eu concordava. Entendeu? Saca? Esse ano eu fui no casamento do meu primo, né? Eu fui porque eu concordava com o casamento. Então você vai sentar ali e, tipo, ser testemunha da celebração de pessoas que você gosta. Mano, você vai sentar num casamento gay, você vai ser testemunha daquilo que a pessoa tá vivendo. Você concorda? Pô, legal. Você não concorda, então é bom você não ir. É melhor você
recusar respeitosamente. Entendeu? Saca? Eu acho que o melhor é isso. Mas eu volto a dizer, isso daqui é uma opinião. Isso daqui não é tipo assim, não tá na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia. Não vá em casamento. Por isso que não é fato. Não podemos falar de fato. Isso aqui é uma opinião. Eu acho que a gente tem que chegar num ponto de entender que aqui nós somos 4, nós não somos o Brasil, nós não representamos todos os evangélicos, nós não representamos placas de igreja, até porque todos nós somos da mesma igreja. Né? Não tem aqui um representante da Assembleia de Deus, um da Presbiteriana, um da Batista, não tem um testemunho de Jeová sentado aqui com a gente, não tem uma pessoa de cada religião para expressar a opinião dela, entendeu? Aqui até é a nossa opinião, entendeu? E cai mais no quesito de entretenimento do que de uma imposição. Não estamos impondo ideia, só estamos expressando as nossas opiniões e nós queremos respeito por ela. Eu respeito o Delay por ter essa decisão de falar, mano, eu vou, cara, eu vou tentar ter uma atitude cristã. É óbvio, né, cara? Tipo, né? Eu até brinquei aqui, você vai dançar o Will Survivor, né, cara? Tipo, né? Ele falou, não, eu acho que não. Até se fosse um casamento tradicional mesmo, de um homem com uma mulher. Entendeu? A gente tem que ter atitude cristã de qualquer maneira para onde a gente for. Então, eu volto a dizer, nosso programa é um programa de opinião e ele precisa ser respeitado como um programa de opinião. Você não gostou da ideia do Delay? Mano, amém. Entendeu? Saca? Deixa aí no comentário, deixa no chat, escreva uma Bíblia, tá ligado? Fala, não gostou, tá certo, você tem o direito de não gostar. Se não gostou da resposta da Tatiele, também pode responder, fica à vontade. Mas ela não vai mudar a opinião dela, entendeu? Não vai mudar a minha opinião, não vai mudar a opinião do Renan, entendeu? Saca? É óbvio, se você trouxer um fato bíblico para nós aqui, que vá de contra com a resposta de qualquer um de nós aqui, entendeu? A gente vai respeitar, entendeu? Que é a sua opinião, cara. A gente vai respeitar a sua opinião. Isso é um fato, entendeu? Você iria no casamento homossexual? Eu provavelmente não, tá ligado? Mas, sei lá, de repente estando numa situação, né? O cara separou, arrumou um salão ali, né? Tipo, como que é o nome de uma casa, alguma coisa, tem as casas. Agora o pessoal não casa mais em igreja, né? Casa nos lugares chiques, né? As casas de casa celebrate, não sei do que, e a comida for boa, né, saca? Eu vou lá comer, né, cara? Eu sou gordo, né, cara? O gordo pensa sempre com a gordura. Amém, irmãos? Amém. Essa pergunta aqui é interessante. O Jorge quer responder. O Jorge, ele quer. Então joga lá na caixa de Pandora. Joga uma pergunta. Fazia tempo que uma pergunta não ia pra essa caixinha. Essa caixinha a gente tava com saudade de ser aberta. Amém, irmãos? Amém. Maravilha. Eu vou voltar aqui para a câmera, para nossa câmera especial aqui, para a gente falar das considerações finais, amém? Então eu quero começar as considerações finais aqui, ó, com a nossa parceira Tatiele. Tatiele, suas considerações finais olhando para essa câmerazinha. Muito obrigada por estar conosco. Não saia, não desligue agora. Espera um pouquinho a gente dar tchau para todo mundo. Compartilhe esse vídeo. Se você não gostou das respostas, perdoe. Se gostou, glória a Deus. Né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar o seu like. Agora não dá pra deixar dislike, né? Porque põe dislike lá e não resolve. Não aparece, não aparece. Não adianta deixar dislike. Só aparece pra quem é o ou não deixa nada, ou deixa um like lá pra gente, beleza? E que vocês fiquem na paz do Senhor. Uma ótima semana se você estiver na segunda-feira. Se não estiver na segunda-feira, um bom dia pra você. É isso aí. Vanderlei, a sua... Que você possa deixar o seu gostei, não gostei, brincadeira. Comentem lá, comente nos comentários, dê algumas perguntas mais para nós lá. E é isso aí, nós estamos aqui para responder suas perguntas. Se ela não for legal, o Senhor vai trabalhar com você e que possamos sempre daqui dar respostas legais. Não falou nada com nada. Ele deu uma travada agora que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Ele deu uma dessa agora aqui. Vamos lá. Beleza. Nosso amigo. Galera, obrigado aí pela presença Professor de todos Renan. vocês. Assim como o Delay falou, deixe seu like ou dislike. Democrático o negócio aqui. Deixe suas perguntas nos comentários aí para que a gente possa responder, né? Conforme aquilo que achamos, né? Opinião, lembrando, sempre a gente está no intuito de trocar ideia, né? Nada algo definitivo, apenas para os fatos. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
É isso aí, galera. Eu quero agradecer você por ter ficado com a gente esse tempo todo aí. Eu vou só subir um pouquinho a câmera aqui, porque eu tô me sentindo muito gordo. Amém? Porque eu sou muito magro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de deixar a sua inscrição aí se você não é inscrito. Deixe um like, compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos todos os dias com o que tem aqui no nosso canal. Todo dia nós temos vídeos de 2 minutos. Temos o nosso blog, né, com palavras diárias para abençoar a sua vida também. Você que gosta de ler, é uma grande leitura logo pela sua manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe seu dia. Espero que você tenha gostado das respostas, amém? Espero que você não fique se embriagando aí à toa, entendeu? Entenda que Jesus Cristo veio da raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, amém? Se você for convidado para ser padrinho, madrinha de alguém, entendeu? Se você achar que não é necessário, então não vá, mas respeite, né, as pessoas. Eu acho que o respeito é uma palavra que está muito em desuso no dia de hoje. Se você também for convidado para um casamento homossexual e você não se sentir à vontade, recuse respeitosamente. Se você quiser ir, vá também com muito respeito, em nome de Jesus. Respeite e ame o seu próximo, que esse é o mandamento de Jesus. E o mandamento, obviamente, do nosso amigo Renato Paranhas é: pai, respeite seus filhos, filhos, respeite seus pais. Esses são os mandamentos importantes para as nossas vidas, amém? Muito obrigado por estar conosco e obrigado por existir, né? Que Deus abençoe a sua vida e se liga nessa ideia.